Bom dia a todos, seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Hanaruch. Hoje a gente vai aprender sobre o momento ideal, o momento propício para o acendimento das velas de Hanukkah. Fala pra gente o Kitzur Hanaruch na Lacha Yud. Zman adlakatan miyad betzet hakochavim velo yacher. O horário ideal para o acendimento das velas é na saída das estrelas. Agora, aparece na Gemara o seguinte: quando é o horário para o acendimento das velas de Hanukkah? A partir do momento em que o sol se põe, até que as pessoas parem de andar na rua, até que as pessoas, cada um vá para sua casa. Esses são os dois horários, do começo e do fim do acendimento das velas. Com relação ao começo do horário, o momento em que o sol se põe, existe uma discussão entre os mefarshim, os comentaristas da Gemara, se o pôr do sol, a intenção é quando realmente o sol se pôs, o sol sumiu, mas ainda tem luminosidade, ou se o pôr do sol aqui, a intenção é que quando realmente todo o sol se pôs e também a luz solar. Ou seja, ficou escuro, saíram estrelas, começou a noite. Então, o Shulchan Aruch, assim costumam os Faradim, e também muitos Ashkenazim costumam definir o momento ideal para o acendimento das velas, como está escrito aqui no Kitzur Shulchan Aruch, Betzet HaKochavim, a saída das estrelas. Porém, existe um costume baseado na ideia do Gra, e esse é um costume em Jerusalém, que assim os alunos do Gra que fizeram aliar para Eretz Israel e chegaram em Jerusalém, assim virou o costume local de acender no que a gente chama de Shkiat HaChamah, o pôr do sol. Então aqui o principal costume é o costume dos Faradim e grande parte dos Ashkenazim de realmente acender na saída das estrelas. Qualquer lua, qualquer calendário tem esse horário e existe um costume de acender na Shkiat HaChamah. E a pessoa não deve atrasar. Falou que não deve demorar, não deve atrasar depois disso. Por quê? Porque da linguagem da Gemara, aparentemente o horário para acender é entre a saída das estrelas, de acordo com essa explicação, e o momento no qual não tem mais pessoas na rua, que de acordo com os mefarshim, os comentaristas, é em torno de meia hora. E de acordo com o Rambam, caso a pessoa não acendeu nessa primeira meia hora, ele não tem como mais cumprir a mitzvah de Hanukkah. Não pode acender a noite inteira. Porém, a gente vai ver em breve que a halakha é que você pode acender a noite inteira, mas o ideal é que realmente se acenda o mais próximo possível desse momento. Lechatchila, a priori a pessoa tem que se esforçar para acender justamente na saída das estrelas. Continua o Kitzur Hanaruch, ve'asur lasot shum davar kodem adlaka afilu lilmod. É proibido fazer qualquer coisa antes de acender as velas, mesmo estudar. No momento em que chegou o horário de acender as velas de Hanukkah, chegou Tzet HaKochavim, chegou a saída das estrelas, de acordo com esse momento, de quem segue esse horário, não se pode fazer mais nada, nem mesmo estudar. Só alguém que não fez Arvit ainda, ele deve fazer primeiro Arvit e depois velas de Hanukkah, assim serve o Kitzur Hanaruch, porque a Tfilah de Arvit é algo comum, as velas de Hanukkah é algo menos comum, e a gente tem uma regra da Halakha que diz, Tadir, Veshinot Tadir, Tadir Kodem. Quando eu tenho na minha frente duas opções, algo que eu faço todo dia e algo que é esporádico, o que é diário vem antes. Embora geralmente a gente pense, não, algo que é uma vez por ano, a gente se empolga um pouco mais e vamos antecipar isso. A Halakha nos diz que não, que a gente deve primeiro fazer o que a gente está acostumado, primeiro o que você faz diariamente, depois as questões esporádicas. Agora, existem alguns costumes aqui que realmente com relação a Tfilah de Arvit, pessoas que têm um horário fixo para rezar mais tarde, podem também deixar para rezar depois, no horário fixo. Tem muitos costumes, muitas sinagogas que antecipam um pouco de horário de Arvit, fazer um pouco mais cedo, para na hora de Tzet HaKochavim poder acender as velas em casa. Então cada um aqui pode seguir o costume da sua Keilah. Continua o Kitzur Hanaruch, vekodem sheadlik ikabetz kol benei beito lifrsum enissa. Antes de acender as velas, a pessoa chegou em casa, já fez Arvit, ele tem que juntar todas as pessoas da casa, porque a ideia da mitzvah de acender as velas é lefarsem etanes, espalhar por aí o milagre das velas, o milagre de Hanukkah. Por isso, antes de acender, a pessoa deve juntar em casa todas as pessoas. Vetzarich latet shemen sheadliku lechol hapachot chatzi sha'ah. E o tempo mínimo de acendimento das velas, que as velas têm que ficar acesas, é pelo menos meia hora. Como visto na Gemara, que a Gemara falou que as velas têm que ficar acesas, tem que se acender as velas de Hanukkah, da Shkiat HaChamah, do pôr do sol, ou saída das estrelas, até que acabem as pessoas na rua, que na época é em torno de meia hora. Por isso as velas devem ficar acesas por pelo menos meia hora, certo? Porque essa Gemara tem um duplo sentido. A gente pode entender
que o horário de acender é justamente nesse horário. Você tem esse tempo para acender, essa meia hora você pode acender, mas não tem tempo específico quanto tempo tem que durar as velas. O horário é, digamos, das 6h30 às 7h30 você tem que acender, mas por quanto tempo acendeu, isso não faz diferença. Ou talvez não, talvez a intenção da Gemara é falar, olha, por quanto tempo as velas têm que ficar acesas? Por esse tempo, o tempo do pôr do sol, até que as pessoas parem de andar na rua, que é em torno de meia hora. Por isso, as velas de Hanukkah devem ficar acesas no mínimo por meia hora. O Bediavad, a posteriori, caso a pessoa não conseguiu acender na hora, se a pessoa não conseguiu acender na hora, embora ele não fez o ideal, que de acordo com o Rambam é acender justamente na saída das estrelas, enquanto as pessoas da casa estão acordadas, a pessoa pode acender com brachá. Porém, se todo mundo em casa já está dormindo, e mesmo que você acenda na janela, não tem ninguém vendo, ninguém vai ver as suas velas, a única pessoa que vai ver as suas velas acesas é você mesmo, então já não tem mais persumenissa, já não tem mais espalhar aqui o milagre, porque você mesmo é a única pessoa que vai ver a vela. Por isso, nesse caso, deve-se acender sem brachá. Ou seja, se a pessoa vai acender no horário correto, tem pessoas em casa, tem gente vendo pela janela, ou se ele atrasou um pouco, mas é um momento enquanto ainda tem gente acordada, tem gente que vai ver essas velas, se acende com brachá. Porém, se chegou um momento, a pessoa por algum motivo chegou em casa 2h e não acendeu as velas, e não tem como acordar ninguém, não tem como trazer ninguém para ver as velas, nesse caso se acende, porém sem brachá. אם לא יהיה לו פנאי להדליק בלילה, יכול להקדים את עצמו להדליק מפג המנחה או למעלה, דהיינו שעה ורביעית קודם צאת הכוכבים, והיינו שעה זמנית, לפי ערך היום, ההן לאל סימן ס"ט סעיף ב'. O que acontece se a pessoa não vai estar em casa em Tzeta Kohavim, na saída das estrelas, ele vai voltar só no dia seguinte de manhã. Ou ele vai voltar no meio da noite e não vai poder acender como se deve. Então, nesse caso, é permitido acender as velas um pouquinho mais cedo, porém não muito, porque as velas elas têm que ser acesas, o ideal é que você acenda quando começa o dia, Tzeta Kohavim, quando começa o próximo dia. Mas caso a pessoa acenda um pouquinho antes do Tzeta Kohavim, um pouquinho antes, quando está próximo ao começo do próximo dia, ainda é aceitável, ainda é considerado que essas são as velas de Hanukkah. Porém, isso não pode ser feito muito tempo antes, então aqui a gente tem um horário na Halachá chamado Plag Amincha. Esse horário de Plag Amincha, ele é 1h15 antes do Tzeta Kohavim, antes do escurecer. Agora vale a pena notar que essa 1h15 não é 1h15 no relógio, não são 75 minutos, é o que é chamado na Halachá de Shah Zmanit. 1h15 significa o seguinte, a gente pega o amanhecer do dia, o anoitecer, e divide o tempo em 12, como se fossem 12 horas. Então, no Horef, por exemplo, no inverno, que os dias são mais curtos, a nossa Shah Zmanit, seria uma hora subjetiva, ela tem menos que 60 minutos, às vezes ela vai ter 50 minutos. No verão, que os dias são mais longos, tem mais do que 12 horas de sol, as nossas horas subjetivas vão ser um pouquinho mais longas. Então, em Hanukkah, geralmente, essa 1h15 antes de Tzeta Kohavim, ela dá em torno de 1h02, 3 minutos. Por isso, caso a pessoa não vai estar em casa na hora correta do acendimento, não tem como acender à noite, pode antecipar, mas com a condição de que não seja mais do que 1 hora. Continua o Kitzur Haruch, ובמי חנוכה שמים קצרים, אם היום ארוך רק 10 שעות של השעון, por exemplo, o dia tem 10 horas somente, amanhece às 6 da manhã e escurece às 4 da tarde, aí essa hora, Shah Zmanit, esse momento que você pode antecipar, essa hora que você pode antecipar do Tzeta Kohavim, da saída das estrelas, é só em torno de 1 hora, 2 minutos e 30 segundos. Aí o mais fácil aqui para calcular essas coisas é realmente pegar um calendário que tem todas as horas específicas. O bilvat shetin shemen kedei sheyud lokim ad chatzi shah lachar tzeta kochavim ve'im einam lokim kach lokim mitzvah. Porém, como a gente viu, as velas de Hanukkah têm que ficar acesas por meia hora depois de tzeta kochavim. Então, caso a pessoa tenha que antecipar o acendimento das velas, ele vai acender meia hora antes do horário, por exemplo, ele tem que colocar óleo suficiente para que as velas durem 1 hora. Meia hora, que é do momento em que ele acendeu até a saída das estrelas, que é o momento inicial no qual ele começa a cumprir a mitzvah, e mais meia hora, que é o tempo necessário para o cumprimento da mitzvah. Então, concluindo o que a gente viu hoje,
Existem dois costumes com relação ao horário exato no qual se acende as velas. A maioria dos costumes, assim costumam os Faradim e grande parte dos Ashkenazim, é acender em Tzeta Kohavim, na saída das estrelas. Alguns Ashkenazim, existe um costume de Yerushalayim, Litaim, assim costumam, de acender na Shkia, no pôr do sol. O acendimento das velas, nesse horário, ele é feito com brachá. Depois desse horário, embora não seja o ideal, ainda é possível fazer com brachá, caso tenha mais alguém vendo a vela, ou pessoas passando na rua, ou familiares, pessoas dentro de casa. Caso, porém, a pessoa venha acender as velas no momento em que não tem mais ninguém em casa, ele deve acender as velas sem brachá. De qualquer jeito, sempre que a pessoa acende as velas têm que durar no mínimo meia hora, tem que durar no mínimo meia hora, e caso a pessoa antecipe o acendimento das velas, meia hora antes de Tzeta Kohavim, por exemplo, ele tem que deixar as velas, tem que colocar óleo suficiente para que as velas durem até meia hora depois do Tzeta Kohavim. Então, cada caso tem que calcular quanto tempo precisa.